beware. And I eat men like air. Conta pra mãe como é ser tão linda, hein? Bem bizarro, tá? Aqui de unicórnio. Pra falar de um livro super forte, super pesado, mas maravilhoso, que eu li recentemente, que é esse aqui. Eu tava meio atrasada nessa onda da Helena Ferrante, eu ainda não li nenhum livro da tetralogia napolitana, e eu vi todo mundo falando da Amiga Genial, acho que tipo há um ano atrás. Só que eu não sei, tipo, eu não consegui me atrair na época quando eu vi os vídeos sobre o livro. Ficou naquilo na minha cabeça, tipo, Helena Ferrante, eu preciso ler essa autora. Daí eu tava esperando sair algum livro dela que não fosse parte da tetralogia. E quando eu vi esse que fala sobre o fim de um relacionamento, eu achei que valeria. E depois que eu terminei de ler esse livro, é lógico que eu vou ler a tetralogia napolitana, porque eu fiquei apaixonada por essa mulher. Todo mundo já deve saber, isso já deve ter sido falado em 1 milhão de vídeos, então eu não vou entrar em detalhes, mas a Helena Ferrante, ela esconde a identidade dela. Ela acha que essa personalização e essa, tipo, super admiração dos autores, tornar os autores superstar é uma besteira. Ela acha que o importante tem que ser a obra, que a obra tem que falar por si. Então ela se esconde de todo mundo, mas recentemente ela foi descoberta por um jornalista italiano. O que interessa é falar da história. E, gente, que história. Esse livro é muito curto, ele tem menos de 200 páginas. Não dá pra acreditar quanta coisa, quanto sentimento e quanta loucura acontece em tão poucas páginas. A primeira frase do livro é assim: uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Eu acho que já dá pra sentir por essa frase como é o tipo de leitura, como é o tipo de escrita da autora, porque ela pega e coloca a gente dentro da situação. Uma tarde de abril, logo após o almoço, a gente tá lá sentado na mesa junto com os personagens, assim, acabamos de comer, a gente até se sente meio estufadinho, como a gente tá lendo Tarde de Abril, já dá pra gente ter uma ideia do clima. Logo depois do almoço, só devia estar a pino, sabe? E ele resolve deixar. Os talheres caem na mesa, sabe? Quando a gente termina de ler, tipo, como assim ele resolve deixar ela? Como é que ela começa uma frase desse jeito, tipo, colocando uma cena tão cotidiana e tão banal e do nada dá um soco no estômago do leitor falando que o marido vai deixar ela. E assim, é muito legal porque a narrativa dela, apesar de ter muito fluxo de consciência, ela se prende muito pouco nas coisas que não importam. Ela é uma narrativa que é muito objetiva, vai muito direto ao ponto, o ritmo do livro é bem rápido. Então, pra ele durar essas 180 páginas é porque ela escolheu exatamente o que precisava ser dito pra colocar lá, e tem muita coisa que acontece. Não em ação, porque ele não é um livro tanto de ação, ele é um livro muito mais interno, muito mais interior do que exterior, mas justamente nessa questão de sentimento. Se passam alguns meses no período de história do livro e a gente vai acompanhando essa personagem principal, a Olga, é tudo do ponto de vista dela em primeira pessoa, que ela é abandonada pelo marido dela. E ele abandona ela meio sem explicações e ela começa a rever o relacionamento deles pra tentar descobrir o que deu errado, o que fez o relacionamento deles se desequilibrar, ele largar ela e ele parar de amar ela, mas ao mesmo tempo ela entra numa loucura muito grande por ter sido abandonada. Só que é uma loucura bem particular, porque quando ela era jovem, quando ela era criança, ela tinha 8 anos, ela teve uma vizinha que foi abandonada e essa vizinha se tornou uma pobre coitada. E a imagem da pobre coitada foi uma coisa que ficou muito forte no script infantil dela, é uma imagem que era muito assustadora. Como adulta, ela quer se afastar o máximo possível dessa imagem de pobre coitada. Racionalmente, ela sabe que ela não quer chegar lá. Só que a dor e o desespero que ela sentem querem jogar ela pra esse fundo. Então ela passa o tempo inteiro se degladiando emocionalmente e mentalmente por causa desses impulsos muito conflitantes que ficam surgindo e vivendo dentro do corpo dela. Porque ela fica muito mal com o abandono do marido. Ela ficou obcecada pra querer descobrir quem é a mulher, querer descobrir o que ele tá fazendo, ver se ela consegue ele de volta pra, tipo, ver o que vai acontecer. Então, tipo, a vida dela cessa de existir do jeito que era. Ela tem 2 filhos, ela basicamente abandona eles, deixa de cuidar deles porque ela não consegue dar conta, porque ela fica completamente consumida por essa dor e por essa obsessão. E é muito, muito boa a narrativa dela nesses momentos. Ela segue uma linha narrativa que faz a gente entrar junto com ela nessa obsessão. A linha terapêutica da psicologia cognitiva e comportamental fala muito sobre pensamentos obsessivos e compulsivos. Eu não sei se a Helena Ferrante estudou isso quando ela escreveu o livro ou se é só tipo uma capacidade literária e empática gigante que ela tem, mas ela conseguiu traduzir em narrativa muitíssimo bem como é que essa loucura acontece na cabeça da pessoa. Karina,
tu lê e tu entra dentro dessas obsessões que a personagem tem, tu vai sendo levado por ela, pelo fluxo de consciência, pelo jeito que ela pensa, por como a narrativa te leva. Você vai, tipo, sendo jogado no meio dessas obsessões e vai obcecando junto com a personagem sem se dar conta do que você tá fazendo. Ela consegue transformar a loucura dos pensamentos obsessivos em narrativa. Eu imagino as pessoas mais que não passem por isso lendo esse livro, até essas pessoas vão entender o tipo de loucura, o tipo de fixação que você tem quando você tá numa crise dessas. É muito difícil conseguir traduzir a loucura, não só em narrativa, mas em filme, até explicar pra alguém o que é viver algum tipo de loucura é muito desafiador. E ela conseguir pegar isso e colocar no livro foi assim, ele é um livro bem pesado de ler. Quando eu postei uma foto dele no meu Instagram, uma amiga minha comentou na foto falando que ela tava tendo dificuldade de ler de tão pesado e tão assim visceral que o livro é, porque realmente ele é muito pesado, mas ele é maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores livros que eu li esse ano, sem dúvida. E o ritmo dele, as imagens que ela suscita, como você entra na cabeça do personagem, a própria história, a forma como ela é contada, os motivos do cara, o que ela descobre sobre o cara conforme as coisas vão passando, tudo isso é incrível. E a gente vê como, assim, feminista falando, sabe? Mas eu acho que o livro evidencia como mulheres incríveis se tornam, são enlouquecidas por homens medíocres, homenzinhos pequenos que fazem merda por causa da qualidade de homem, ou do defeito de homem, mas da qualidade no sentido da característica que é ser homem na sociedade que a gente vive. Esse livro, ele vai desmantelando um relacionamento de uma forma muito boa. Cara, essa mulher é muito boa, puta merda. Essa semana pensei muito no Enem, pois não gosto do Cane Enem. Quero kkkk.